Senhor presidente, senhores deputados, deputada, senhoras e senhores, eu faço uso da tribuna essa manhã para esclarecer, na minha visão, algumas injustiças que acontecem por legislações e burocracia no nosso Estado e no nosso país. E me causa espanto, até porque, no início da minha vida pública, eleito em 94, eu vim para essa casa com um sonho. E esse sonho era defender as pessoas que trabalham, que lutam, que produzem e que ajudam o crescimento do nosso país. E quando foi criado aqui o Fundo de Contribuição no Estado para recuperar as rodovias estaduais e contribuir com contrapartida de financiamentos internacionais para a construção de rodovia, conservação e manutenção, eu fui muito criticado pelo setor que eu pertenço, que é o setor produtivo, quando foi criado no governo do nosso amigo Zeca do PT, o Fundersul, para que tivesse essas finalidades. E o tempo foi passando, foi havendo algumas mudanças, e nós fomos percebendo algumas injustiças. Por exemplo, existe na pauta fiscal a bezerra, o bezerro, o garrote, a novilha, a vaca sem cria ao pé e a vaca com cria ao pé. E o Fundersul era pago com a pauta da vaca com cria ao pé, um único Fundersul. De repente, nós deparamos com a divisão e o Estado estava cobrando Fundersul da vaca e do filho, mesmo que tivesse nascido naquele dia. Eu achei isso uma injustiça, apresentei uma emenda na lei e foi revisto isso ainda no governo passado. E nós aceitamos um estudo da Embrapa, que lá na roça, lá no campo, não é assim, não existe desmama de bezerro com 4 meses de idade, a não ser que ele seja criado desde novinho, tratando na fazenda com suplementação. Do contrário, a desmama era feita de 7 a 8 meses de idade. Mas eu concordei, e a Embrapa fez um estudo e apresentou isso, e acabou dividindo, pagando o Fundersul só da vaca com cria ao pé, um único Fundersul. E o tempo foi passando, e quando o Fundersul foi criado, não tinha divisão para os municípios, não tinha percentual, até porque qualquer avalanche, qualquer desastre climático, enchente, que levasse as pontes e tal, o governo faria um auxílio e um convênio aos municípios e atendia. No final do governo que criou o Fundersul, foi feita uma reunião na Federação das Prefeituras e resolveram colocar no índice para as prefeituras, no índice de 25%, que as prefeituras têm direito na distribuição do ICMS, inclui o Fundersul. E tem alguns municípios que, nesse período chuvoso, passou por muita dificuldade, muitas pontes, na região aí de Aquidauana, Rio Negro, Corumbá, tem muito trânsito impedido, com muitas pontes que a água levou. E se as estradas for municipal, não tem obrigação estadual de atender aquele que paga o Fundersul. Porque o Fundersul vem do campo. Ele vem do milho, vem da soja, vem
do arroz, do feijão, do algodão, do boi, da carne, porque do boi e da carne cobra 2. O Fundersul cobra no embarque do boi e cobra 1% no embarque da carne. Então são coisas que a gente que está nós que estamos no meio e que acho que é um dos programas melhor que existe no Estado, é um Estado primário, pouco industrializado, a nossa produção, normalmente, ela não é elaborada aqui, ela vai agregar valor e emprego lá fora, que é o caso do boi que sai daqui em pé. O couro que poderia fazer aqui, dar mais emprego, elaborar aqui, vai embora. E vai o sebo, vai a barrigada, vai o miúdo, vai tudo embora quando o boi sai daqui em pé. E isso, a carne paga o Fundersul para sair daqui do Estado para o centro consumidor. E eu faço uso da tribuna nessa manhã para alertar, na minha visão, uma injustiça. Até estive na Secretaria de Fazenda, lá tem um moço muito preparado, uma pessoa muito educada, uma pessoa muito tratável, que é o superintendente da Receita, o senhor Jader. Expliquei para ele. Então, quando o contribuinte deve, ele tem que chegar, cumprir com as suas obrigações, pagar os tributos, e não tem conversa. Agora, quando ele paga o tributo indevido, ou quando paga o tributo e ele não foi utilizado, para ressarcir o recurso no bolso do contribuinte, aí vira uma novela e ninguém sabe quantos capítulos vai ter a novela e que dia que vai terminar. E há poucos dias, com essa chuvarada, uma pessoa, 3 amigos meus, o Ronei Alves Azambuja, Aguiar de Almeida Pereira e Natanael Ribeiro Sintra, foram lá, tiraram o atestado de vacina, porque sem o atestado não tira a nota. Foi emitido o GTA, foi na Agenfa, emitiu a nota fiscal e recolheu o Fundersul. Veio a chuva, as estradas não são as melhores do mundo, as estradas de Mato Grosso do Sul, em especial as estradas de chão, não teve como ser feito o embarque. E o embarque foi prorrogado. Passou-se 2, 3, 4, 5 dias. Vence a nota, vence o GTA, mas o Fundersul não vence. Ele já está recolhido. E a operação não houve. E, na minha visão, sem burocracia, teria que ser autenticado pela Agenfa a validade do Fundersul para ter outro embarque. Tem que renovar o atestado de vacina, o Iagro fez. Porque o documento está na mão do contribuinte, está na mão dele. A nota fiscal, GTA, Sanidade Animal, e o comprovante do pagamento do Fundersul. Então, quando ele chegou no Iagro, foi revalidado a GTA. Quando chegou na exatoria, não. O senhor não pode. O senhor tem que recolher um novo Fundersul. Aí, existem as regras para que a pessoa peça a restituição de uma coisa que ele pagou e que não houve a operação. A operação vai acontecer. O embarque vai acontecer quando o clima melhorou e a estrada secou e os caminhões pôde chegar na propriedade. Então, eu pergunto, por que o exator, o representante das Agenfa, ele tem o poder para receber em moeda corrente, paga no banco, e depois ele não tem o poder, mesmo a pessoa chegando com a nota fiscal vencida, com a GTA vencida e com o Fundersul recolhido de uma operação que não aconteceu, por que ele tem que recolher de novo e arrumar
uma porção de certidão, uma declaração do frigorífico que não houve o negócio. Hoje é tudo informatizado. Qual é o frigorífico que vai abater um boi e depois ele vai dizer que não abateu? As notas hoje são todas eletrônicas, com código de barra. É só ligar no frigorífico ou entrar no site do frigorífico e saber se houve a operação. Mas os documentos que não houve, não foi concretizado o negócio, está na mão do cliente. E eu tive lá na Secretaria de Fazenda e fiz esse esclarecimento. Há poucos dias aconteceu um fato que é esporádico e inédito. Venderam uma boiada para o frigorífico Minerva. Vou deixar aqui gravado nos anais da casa o nome da empresa. Houve uma greve dos funcionários. Houve uma greve. Simplesmente, o dono da empresa suspendeu a operação. O que é que o produtor rural, para cumprir seus compromissos, pagar suas contas, tocar a sua vida, tem que fazer? Ir lá na exatoria, cancelar a nota, ir lá no Iagro, cancelar o Iagro, mas o Fundersul da mercadoria está pago. Mesmo que for para outra empresa. Porque está lá na empresa a greve, está suspenso a operação pelo comprador, pela empresa compradora. Sabe o que aconteceu? Teve que fazer a operação com a outra empresa e teve que pagar um outro Fundersul. Aí eu até acho que está correto, porque o destino mudou. Mas para quê? Tanta certidão, tanta burocracia para ressarcir o dinheiro do produtor. São coisas absurdas. A burocracia, ela não tem duas mãos. Porque eu não estou aqui para defender contribuinte desonesto. Eu não estou aqui para defender sonegador. Eu estou aqui para dizer da burocracia dos poderes contra pessoas sérias e honestas e que trabalham. Os sonegadores, os maus pagadores, é uma obrigação do governo de receber o tributo. Até porque todos nós, segundo a Constituição, somos iguais perante a lei. Se tem alguns privilegiados que sonegam e não pagam imposto, ele está dando prejuízo para o Tesouro e está dando prejuízo para o bom contribuinte, porque ele está sonegando. Mas quando a operação é clara, transparente, aqui o contribuinte, para que não pagasse o Fundersul, mandou uma carta por escrito. Ele tem endereço residencial, ele tem CPF, ele tem a inscrição, e ele mandou uma carta e apresentou os documentos que não foi utilizado porque a operação não aconteceu. Então, quando muda o endereço da mercadoria, eu até concordo que tem que pagar outra vez. Mas não precisaria de tanta burocracia para ressarcir o recurso pago indevidamente. Há poucos dias, deputado Davi, aconteceu um negócio na região que você foi criado. Uma senhora de 80 anos ficou viúva e houve um inventário. Como ela conviveu com a pessoa, com o seu marido, vários anos, teve 11 filhos e foi fazer o inventário. Como ela casou muito depois da convivência e do nascimento dos filhos, ela teve que casar com separação de bens. E o marido faleceu, houve o inventário. Foi recolher o ITCD, o Estado disse que, porque ela é casada com separação de bens, que ela tinha que recolher, em vez de 2%, 4%. Teve que recolher, recolheu. Está recolhido. Depois entraram na justiça e o tribunal disse que não, que ela tinha direito sim da meiação. Que ela
pelos 11 filhos e a convivência de mais de 50 anos com o esposo, e os bens foi adquirido durante esse período, que ela tinha, sim senhor, direito da meação.